Nos últimos anos, os carros elétricos se consolidaram como uma das maiores apostas para o futuro da mobilidade sustentável, com zero emissões diretas, baixo custo de manutenção e cada vez mais autonomia. Eles representam uma alternativa promissora diante da crise climática e da dependência dos combustíveis fósseis. No entanto, assim como acontece com qualquer inovação, junto com os benefícios também surgem novos desafios. Um dos problemas mais recentes e preocupantes que vem afetando motoristas de carros elétricos em várias partes do mundo está relacionado a um tipo de crime que pode parecer até estranho à primeira vista. O roubo de cabos de recarga, isso mesmo, tá? Os cabos que conectam o carro ao ponto de carregamento, permitindo que a bateria seja alimentada, se tornaram alvo de criminosos. E o motivo principal está no cobre, um material essencial para a condução elétrica. Mas também extremamente valorizado no mercado paralelo, o cobre, nos últimos anos, atingiu preços recordes. Impulsionados pela demanda crescente da indústria tecnológica e energética, este metal é fundamental para a construção de cabos, sistemas elétricos, motores e até painéis solares. Com isso, ele se tornou uma matéria-prima cada vez mais cobiçada, não só pelas indústrias, mas infelizmente também pelos ladrões. E é justamente aqui que entra a vulnerabilidade dos carros elétricos. Ao estacionar em pontos de recarga públicos ou até mesmo privados, mas externos, o motorista deixa seu veículo conectado por horas. Durante esse tempo, o cabo, que contém quantidades consideráveis de cobre, fica exposto. Para um ladrão, basta cortar ou desconectar o cabo para revendê-lo no mercado negro, muitas vezes por um valor bem abaixo do real, mas ainda altamente lucrativo. Esse tipo de crime não é totalmente novo. Já faz alguns anos que especialistas alertavam para o risco do roubo de cabos de recarga. Mas agora os casos começam a se multiplicar de forma preocupante. Em vários países, relatos mostram motoristas que, ao voltarem para buscar seus carros, encontram o cabo arrancado, danificado ou simplesmente levado embora. Além do prejuízo financeiro, já que esses cabos não são nada baratos, existe também o problema do transtorno. Imagine a cena. Você depende de carregar seu carro para poder trabalhar no dia seguinte. Planejou todo o tempo de recarga. Mas ao retornar percebe que não só ficou sem carga, como também sem cabo. O impacto pode ser grande, especialmente para quem não possui outro meio de transporte à disposição. Outro ponto a ser considerado é o risco de segurança. Em alguns casos, os ladrões não apenas levam o cabo, mas também acabam danificando o ponto de recarga ou até mesmo o sistema elétrico do veículo. Isso pode gerar custos ainda maiores, atrasos e até riscos de curto-circuito. Agora, diante desse cenário, surge a pergunta: o que pode ser feito para prevenir esse tipo de crime? Existem algumas soluções sendo discutidas e aplicadas. A primeira delas é reforçar os sistemas de segurança nos pontos de recarga, instalando câmeras de monitoramento e iluminação adequada. Locais mais movimentados, com vigilância constante, tendem a ser menos atraentes para os criminosos. Outra medida é o desenvolvimento de cabos, com sistemas de travamento. Já existem algumas opções no mercado em que o cabo só pode ser retirado mediante desbloqueio eletrônico, conectado ao próprio sistema do carro ou do carregador. Isso dificulta a ação rápida dos ladrões, que muitas vezes contam com poucos minutos para agir sem serem notados. Além disso, há iniciativas para fabricar cabos com menos cobre ou até mesmo com materiais alternativos, diminuindo o valor do objeto para o mercado negro. No entanto, essa transição ainda está em fase inicial e pode levar anos para se consolidar. Enquanto isso, os motoristas de carros elétricos precisam redobrar os cuidados. Sempre que possível, carregar o veículo em locais privados, como garagens próprias ou estacionamentos monitorados, é a forma mais segura de evitar o problema. Para quem depende de pontos públicos, a dica é buscar os locais mais seguros e evitar deixar o carro por longos períodos em áreas desertas ou mal iluminadas.
Esse fenômeno também levanta uma reflexão importante sobre como cada avanço tecnológico pode criar novas oportunidades para o crime, assim como vimos no passado com o roubo de fios elétricos, cabos telefônicos e até tampas de bueiro. Agora o alvo é o cabo de recarga. A grande questão é que, à medida que os carros elétricos se popularizam, a quantidade de cabos em circulação aumenta. E, com isso, a atratividade para os ladrões também cresce. Ou seja, se não forem tomadas medidas concretas desde já, esse problema pode se tornar ainda mais grave no futuro. Em resumo, o roubo de cabos de recarga é um novo desafio que acompanha a transição para uma mobilidade mais limpa e sustentável. Cabe às autoridades, empresas de energia, fabricantes e também aos motoristas se unirem para encontrar soluções rápidas e eficazes. Afinal, não faz sentido dar um passo à frente no futuro da mobilidade apenas para ser puxado de volta por crimes que poderiam ser evitados com prevenção e inovação. Esse tema mostra como cada detalhe importa quando falamos em tecnologia. Às vezes não é o carro elétrico em si que se torna o maior problema, mas algo aparentemente simples, como o cabo que garante sua recarga. Por isso, informação, atenção e segurança precisam andar lado a lado nesse caminho rumo ao futuro da mobilidade elétrica.